O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham também pelas redes sociais. Hoje nós temos a exaltação à Santa Cruz. Então vamos falar hoje da cruz. Quando que entrou a cruz? Quando Adão e Eva quiseram dar as costas para Deus, sim? O trabalho não, gente. Tem gente que acha que o trabalho veio com a cruz. Não. A fadiga do trabalho que veio com a cruz. Antes, Deus já tinha mandado o homem cultivar a terra, não era? Cuidar da criação. Depois que a serpente fez a proposta, comas e serás como Deus. Com a ruptura com o Criador, entrou o pecado, a morte, e logo o sofrimento e a morte, a fadiga. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Primeira grande notícia do dia. Não tem como fugir do sofrimento e da morte. Aceita que dói menos. Eu estou falando isso porque tem gente que vai um monte para as igrejas protestantes aí. Não? Vem para cá, sai da idolatria. Aqui todo mundo prospera, vai bem. Tem propaganda na televisão, casalzinho lá, brigando. Depois vai para a igreja, está tomando suquinho na piscina, te amo. Até quando? Basta 2 neurônios matar burro no meio para você entender. Que isso não vai durar muito. Sim ou não? Por que tem gente que quer ser iludido desse jeito? Então vamos lá. A cruz não tem como fugir. Sofrimento e morte. Então é claro, como que Deus é esperto. Deus sabia que o ser humano, sem ele, naturalmente ia fugir da dor e buscar o prazer. É ou não é isso que a sociedade hoje busca? Porque as novelas antigas, quando as novelas ainda eram boas. Sim, boa entre aspas, não tinha nada de cristão, né? Sempre o amante era mais bonzinho que o marido, não era? O marido era terrível, e o amante é um doce. Não era assim as novelas? Aí todo mundo torcia para ficar com o amante. Como é que fazia nas novelas? Rainha da Sucata, lembra da Rainha da Sucata? Regina Duarte era pobre, depois quando ela chega rica, tem um monte de empregados, não é assim? Não lembra aquela música, ela chegava de carrão, sendo servida. Não era? Então a ideia que se passa é que quem foge da dor e busca o prazer é feliz. Hoje, a gente pode dizer que a vida é muito mais fácil do que antigamente. Não é? Água encanada. Quem morou na roça aí antigamente? Não tinha que buscar na cisterna, carregar. Lavava roupa, às vezes, não era no córrego, na lata. Tudo que vai fazer tinha que matar alguma coisa, plantar, ir lá, né? Tudo. Como é que vocês apanhavam antigamente? Era palmadinha? Uma vara de amora, tinha chicote de carroça, fio que sobrava.
pinhola. Vocês ficavam na televisãozinha até meio-dia dormindo? Hã? Acordava às 5:30 da manhã para ajudar a catar os trem, limpar a casa, lavar a roupa. O outro. Tinha até mulher que ia ajudar o pai na roça. Era ou não era? Tudo tinha que ralar. O povo, os adolescentes suicidavam naquela época? Hoje nunca se suicidou tanto. Por quê, hein, gente? Mesmo que essas famílias que eu falei da roça não fossem tão religiosas, a cruz sempre aproxima de Jesus. Entenda isso. Toda cruz abraçada, mesmo que você não tenha consciência, você está perto de Jesus. Dá sentido à vida. A vida ganha o sentido, que é a morte, a renúncia de si por um objetivo. O que hoje os meninos têm? Uma tela que tudo começa rápido e termina, sem esforço nenhum. Isso perde a esperança. O jovem não tem esperança. Ele não tem, a vida fácil faz a pessoa não ter mais objetivo na vida. Perde tudo, perde o sentido. E aí, quando vem aquilo que é inevitável, a perda de alguém, uma doença grave, aí que desaba o que já não existia. Aí que o negócio vai pro beleléu. Namorico. Falando de namorico, teve uma menina que, ela é de Porá, mas a família mora em São Bernardo do Campo, São Paulo. 14 anos, um namoradinho. Terminou, pulou do prédio. Olha se tem cabimento. Namorico. Não, mãe, não vou longe, não. Agora, recentemente, em Porá, eu estava lá, e um que é acólito, também que viu uma menina com outra, tomou remédio. Tive que ir na UPA, meia-noite, voltando para cá com as irmãs. Não, as irmãs ficou no carro. Né? Gente, o que é isso que está acontecendo? Fala em namorico naquela época. Essa época da lata de água. Fala para o papai e para a mamãe. Eu estou namorando. Se o chicote da carroça não descia naquele mesmo momento. Hã? Estou mentindo? Hã? E vocês suicidavam? Não tinha nem tempo de suicidar. Chega cansado, 6 horas da tarde, come um arrozão com farinha, feijão preto e uma leitoa com a carne de lata. Passa 7 horas, está na cama, meu filho. Não está vendo Netflix, né? Não está vendo nada. Na cama, não dá nem tempo de pensar besteira. Aí, ó, acordava com o isqueiro. Que pai bom, acordava ele com o isqueiro no pé. Uma boa ideia para vocês. Todos os filhos que acordam meio-dia aqui, pai, acorda com o isqueiro no pé. Cuidado só para não pegar no lençol. Tira o pezinho, levanta o lençolzinho dele assim, deixa só o pezinho, você vai lá com o isqueiro. Aí, como é que chama seu pai? Está vivo? Vamos rezar por ele. Bom pai, parabéns. Ótimo pai. Não, mas vocês riem, mas o pai que sabe levar o filho para a cruz é um ótimo pai. Não precisa apanhar. Só de manhã estava bom, apanhava de manhã e à tarde. Uma vez por dia já está bom. Eu também apanhava quase todo dia. Minha mãe apanhava. Ela não podia quebrar os trem dela, que era eu tinha que ir lá pedir dinheiro para meu pai para comprar outro. A cruz dá sentido. Eu já falei para vocês, quando eu trabalhava lá em Séries como médico, a Unimed atendia uma usina de álcool do Carmo do Rio Verde. E eu comecei a perguntar. Na época eu já era convertido, assim. Daí eu ficava curioso para saber quem era feliz no mundo. Aí eu descobri que os cortadores de cana ia consultar comigo, aí eu fiquei sabendo que alguém, não sei quem me contou, que já teve cortador de cana que desmaiou desidratado, nesse calor. Falei, então é a hora, né? Todo cortador de cana que eu atendia, você conhece alguém que suicidou? Não, doutor. De novo. Você conhece algum cortador de cana que suicidou? Não. Gente, é possível, era para ter um monte suicidando, não é? Não é? Eles já estão com a... Como é que chama aquele? Que
o podão, é só rapidinho. Na hora que levantado desmaia, você já... Não é não? Ninguém conhecia nenhum. Nenhum para remédio. E o que a gente ouve falar de fazendeiro, inclusive o último agora de Montevidéu, milionário, plantador de soja, sem doença, boa pinta, de caminhonete. Em São Luís, um amigo meu, lá em, não sei onde que ele estava, tiro no peito. Fazendeiro, saudável. E agora, hein? Por isso que essa história que os espíritas falam, que tem que reencarnar, porque tem gente que nasce pobre, doente, paralítico, e outros, é injusto. Uai, se os ricos, saudáveis, não suicidassem, e se não tivesse pobre, paralítico, feliz, tudo bem. Mas acontece o contrário. Então não precisa de reencarnar, não, hein? Essa conversa é afiada. O que adianta eu reencarnar? Vamos supor que eu reencarne um Brad Pitt, famoso, bilionário, mas que mete o tiro na cabeça. O que adiantou reencarnar? Era melhor ter nascido feio igual tá, pobre, não, infeliz com Deus aí. Gente, pensa, eu estou falando coisa doida, ou vocês estão notando que o que eu estou falando é a realidade? Que a cruz existe um mistério por trás. Eu lembro, quando eu comecei a atender Iporá, tinha muitas capelas, então era missa demais, era canseira, e eu não tinha missa diária ainda. E estava aquela canseira, eu irritado. Aí um dia Deus mandou eu colocar missa diária. Eu falei, vixe, mas vai piorar a minha vida. O que aconteceu depois de um tempo? Melhorou. Eu pus missa todo dia, num monte de missa que já tinha para todo lado. Mas como eu tinha que acordar cedo todo dia, oferecer aquilo para Deus, eu fiquei mais calmo. E detalhe, teve a festa do padroeiro a primeira vez, e eu cancelei as missas de manhã. Adivinha o que aconteceu comigo? Encapetei. Tudo me tirava a paz, irritado. Nunca mais tirei festa do padroeiro, assim como não tirei a missa de manhã aqui na Nossa Senhora da Guia, enquanto estava aqui, né? Não, também não, aqui não tem jeito, a missa é lá de manhã. Nunca mais tive a audácia de tirar a missa de manhã, mesmo que canse. Todo dia missa à noite lá, festa, depois tem que ir para a festa, não é? Mas eu faço questão de acordar cedo. As meninas hoje que casam, não é o caso da Itamara, né? Nunca ouvi isso dela, não. Eu só gosto de cozinhar pratos diferentes. Esses pratos comuns, arroz com feijão, eu não gosto, padre. Coitada, não entendeu nada. A mística de cozinhar, da dona de casa, da esposa, ou do marido também, pode ser. Hoje em dia não sabe mais, né? É justamente você dar a vida cozinhando por amor à sua família. Todos os dias, faça chuva, faça sol, com sono ou não, vomitando ou não, dor de cabeça, tremendo, gripe. Está ali. Todos os dias. Por amor. Você recebe uma graça especial por isso, ainda salva a sua família. Você pode oferecer a cruz, aí é outro mistério da cruz. Você oferece a cruz para salvar. Quando você é batizado, você participa do sacerdócio de Cristo. Então, tudo que você faz de sacrifício, você pode oferecer para sua família. Ou por você, pela sua salvação, ou pelas almas do purgatório. Então, aquela mulher, aquela mãe de família, esposa, que cozinha calada, doente ou não, cansada ou não, com sono ou não, todos os dias. E antigamente, tinha cozinhar para peão. E antigamente tinha uma coisa que não vejo mais, mutirão para bater pasto. Eu, quando era menino, era cheio de mutirão. Hoje o povo não vai nem morto lá, né? E o que eu tinha que fazer no mutirão? Comidinha. As menininhas de 7 anos ajudando a cozinhar para 30, 40 peão. Era ou não era? Só faço prato diferente. E aquelas que tinham que cozinhar em casa e para os peão em outro lugar? Não tinha? Deixava a comida pronta aqui, porque às vezes estava em outro lugar,
Eu ia lá para cozinhar para os peão. Calado, no calor. Tem que buscar lenha. Não é? Fazer farinha. Tem gente que come farinha e acha que lá é fácil de fazer. Polvilho. Não é? Facinho. Mal sabe o sacrifício que é. Mas isso tudo faz você sentir-se uma alegria que ninguém entende. Padre aposenta com 75 anos. Não é? Eu posso aposentar pelo INSS com 65. Mas se eu quiser não ter mais paróquia, eu tenho que ter 75 anos. Se eu ficar pensando, chega a 75, chega logo a 75. E na hora que chegar a 75 eu ficar quieto, sem fazer muita coisa. O que vai acontecer comigo? Depressão. Ser um padre rabugento, ninguém vai aguentar chegar perto. Vai ser aquele padre que ninguém aguenta, porque ele quer só a vida mansa. Não é assim? Ninguém vai suportar, que está cheio de padre assim, com 75 anos, que não quis uma vida virtuosa. Então, o que eu tenho que pensar como padre? Não, eu com 90 anos, eu consigo tremendo tirar uma pessoa do inferno, né? Eu te absolvo. Padre Paulino, né? Padre Paulino subia as últimas missas, né? Eu tenho que pensar, eu com 90, 100 anos, cadeira de roda, alguém me segurando meu braço para levantar a hóstia, trocou a fraldinha antes para ficar limpinha durante a missa, né? Aí segura meu braço, eu levanto a hóstia, alguém aqui assim. Se eu pensar assim, eu vou ser o padre mais feliz do mundo. Como o padre Paulino era feliz, não era? Fala para ele não celebrado quando estava doente. 7 horas da manhã. Nunca. Jamais. O que dá sentido à vida é a cruz. Só que Deus é esperto. Existe a segunda leitura para explicar. Quem é que abraça a cruz? Quem busca a graça. Quem busca a graça? Quem reza humildemente. Então, por isso que fala que Jesus, que era Deus, não se apegou à sua condição de Deus e se esvaziou. Fez ser humano, humilde. E que reza, passava a noite rezando para o Pai. Ou seja, só consegue abraçar a cruz quem é humilde diante de Deus e reza. E tem a graça. Porque nós não somos masoquistas. Deus dá a graça a quem reza com humildade e abraça a cruz de cada dia. É um mistério. Por isso que os santos confundiam. Porque eles não tinham nada, doente e louvando a Deus. E o outro todo cheio de trenque-trenque, passeando para as Maldivas. Imagina, gente, aqueles que não rezam. Volta de férias da praia, já chega. Eu queria férias de novo. Nossa, que dia que minhas férias marca. Eu já estou pensando nas próximas férias. Não dá conta de viver mais. Não consegue abraçar a cruz. Tudo é um inferno. Tudo é inferno. Tudo. Você tem que abraçar calúnia, perseguição, problema financeiro. Eu já disse para vocês 1000 vezes. Eu nunca tinha passado por crise financeira. E graças a não é por causa de padre, não. Porque aí os padres falam assim, porque Deus não queria que você mexesse com essas coisas. Mas agora já é tarde. Antes de virar padre, eu tinha os negócios, que depois que a pandemia, o trem virou um bagunça, eu fiquei quebrado. Tive que me humilhar, pedir dinheiro emprestado, centenas de vezes. Eu lembro que eu ia passar a noite, amanhã eu vou ter que ligar para alguém. Jesus, humilhação total, mas foi a melhor coisa da minha vida. Depois muitos perdoaram minhas dívidas. E hoje muita gente me pede ajuda. Eu ainda não estou bem das pernas, não, mas eu faço questão de ajudar, porque muitos perdoaram minhas dívidas. Eu aprendi a ser humilde. Não, um pouco, ainda falta muito. Mas foi a melhor coisa, está sendo. Né? Eu me humilhar, a pessoa, não, eu te perdoo. Né? Então tudo Deus tira um bem. Eu agradeço. Aí meu pai fala, você foi mexer com esses trem. Eu falo, pai, foi a melhor coisa do mundo. Eu não sabia o que era crise financeira. Quando, como médico, eu ia no supermercado, eu nem olhava. Eu lembro que a primeira vez que eu tive que olhar preço de trem no supermercado, para mim era estranho. Eu pegava o que queria. Aí eu tive que parar de comprar trem fútil. Eu nunca tinha passado por isso. Tinha que deixar de fazer alguma coisa porque eu não tinha dinheiro. Tinha que regrar a gasolina. Eu nunca tinha passado por isso.
Foi a melhor coisa que aconteceu. Então, a cruz, ela te forja, mas depois você se torna mais forte, né? E a cruz também é pela honra. Por exemplo, eu sempre me preocupei com o meu nome. Hoje não, hoje tanta gente fala mal de mim, bem, eu nem preocupo, eu já até uso o contrário. Até mando usar meu nome agora, para ficar com raiva de mim mesmo. Não importa, não. Aconteceu essa semana, por exemplo. Semana não, esses dias aí. Uma comadre que pagou a conta para o compadre, já com um pouco de juro. Só que o compadre tinha pedido mais juro. E ela disse, e agora? Eu estou com consciência pesada, mas a gente já pagou um pouco de juro, quer mais? Eu disse, não, ninguém é obrigado a pagar juros exorbitantes. Inclusive, quem é agiota está cobrando 10, 8%, é gravíssimo. Isso é usura, certo? Aí sabe o que eu falei? Manda falar para ele que foi o padre Pablo que falou que não era para pagar. Sabe quem que é essa pessoa? Um que era protestante, que quando eu saí de Porá, chorou, dizia que eu sou um pai para ele. Aí você vai falar assim, mas por que eu vou falar para ele ficar com raiva de mim? Eu estou usando a cruz da minha honra, porque quando ele ficar com raiva de mim, eu vou usar isso para salvar a alma dele. Entendeu? Teve estava com uma crise conjugal, e eu já conhecia a peça. Eu falei, chama ele aqui. E eu pontei o dedo para ele, de todos os erros dele, gravemente, ficou com ódio de mim. Falou mal de mim a vida inteira. Até que eu estava com rolo com a mulher dele. Essa semana, teve aqui em Paraúna pedindo perdão. E eu sabia que ele ia falar mal de mim. Eu uso essa cruz para salvar a alma. Porque quando eu amo, gente, quando eu amo vocês, não estou nem aí se vocês gostam de mim. Eu amo de verdade. Eu quero que você vá para o céu. Mesmo que passe pela... Está cheio de gente com raivinha de mim em Paraúna. Agora já começou, né? Foi, estava demorando. Agora está... Sim, geralmente é no povo, eu não sei porquê, é no povo mais abastado. Toda hora chega um, tive que te defender. Não defende nada. Deixa falar, deixa latir. Né? Não se defender, não. É melhor ter raiva de mim do que indiferença. Entendeu? Porque a raiva vai fazer você um dia ou converter, né? Ou continuar para o inferno de vez mesmo. Mas eu quero que vocês entendam é que a cruz da honra também ajuda. Quando você oferece, quando alguém fala mal de você, quando você é caluniado. Senhor, eu ofereço isso para que essa pessoa seja convertida. E Deus sempre, aí Deus dá um jeito, vai aperta, ele veio aqui porque Deus apertou ele até, né? Até não aguentar mais. Teve que vir. E o que eu falei? Não precisa falar os detalhes, eu sei tudo que você fez, eu te perdoo e eu te amo. Aí eu contei para a mulher dele depois. Você falou, eu te amo para ele? Eu falei. Nem o pai dele falava. Eu sei que ele mais caluniava. É assim. Certo? Ok? A cruz pode ser usada a cozinhar de dor de cabeça, parece horrível, mas oferece para sua família, por você. Limpar o banheiro, né? Dos vozinhos aí que faz cocô no banheiro inteiro. Ou então as meninas que vieram na missão aqui, que está em casa de acolhida, de idosos, um dia chegou na cozinha, um idoso tinha feito cocô no balcão da cozinha, ali ia fazer o café, você imagina, ela chegou vomitando quase, cocô no balcão da cozinha, tudo, no momento que ela ia fazer o café. Uma menina de 20 anos que está dando a vida, trabalha de noite de voluntário. Gente, quando eu vou para um resort, lá no Caribe, all inclusive, tem ou não tem um monte de gente atrás de mim na cruz por mim? Que arrumou a cama, que está lá ganhando merreca, porque o povo nesses países do Caribe, lá quando sai do resort, parece uma pobreza desgramada. O povo que ganha merreca, que está lá na cozinha cozinhando, no calor, aquele calorzão que está lá suando o tempo inteiro por você. Não é assim? Sempre tem alguém na cruz para que alguém tenha prazer.
Bobo de quem acha que quem está no prazer que vai ser feliz. É quem está na cruz que recebe a alegria do alto. E depois a felicidade eterna. Deus não é bobo não, gente. Vocês estão falando com um cara muito mais esperto que todo mundo junto. Vai continuar gente rico, saudável, dando tiro na cabeça? E pessoas que estão na cruz a vida inteira, sofrendo, falar, obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida. Eu te amo. Vai acontecer até a morte, até o fim dos tempos. Porque descobriu a alegria da cruz. E é claro que é graça, gente. São Lourenço ia falar na grelha lá, pode virar que está pronto, se não fosse a graça. Vocês acham? Tem sentido? Põe eu na grelha e falo, nunca ouvi falar de Jesus. Na hora. Estou mentindo? Claro que é graça de Deus. Claro. Então, não tenham medo. Reze, seja humilde quando Jesus se esvaziou e Ele vai te dar a graça. E quando você abraçar a cruz, ninguém tira sua paz mais. Você não importa mais se você está doente ou não, se eles falam bem de você ou não, se sua família está te criticando ou não. Tem gente que sofre porque a minha cunhada falou de mim. Pelo amor de Deus, minha filha. Se eu for sofrer com o que falam de mim, pelo amor de Deus, vai viver a sua vida, reza pela sua cunhada. Que dificuldade de enfrentar a cruz. Reza, seja pequeno, deixa latir. Viva a sua vida. E ainda quando vê a cunhada, fala, cunhada, te amo. Te amo. Não é? Não se preocupe, ninguém tira a sua paz. Ninguém tirava a paz dos santos. Porque eles abraçavam todas as cruzes com amor. Pela graça. Porque rezavam. Né? Então esse é o mistério da cruz. Espero que daqui para frente vocês sejam felizes cada vez mais, com paz. Né? Porque o príncipe da paz ensinou que é na cruz que você vai ser feliz. Ponto. Assim seja. Creio em